Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sat, e investir em franquias pode ser alternativa para empreendedores que buscam abrir um negócio próprio. No entanto, especialistas no setor dizem que antes de colocar dinheiro em uma determinada marca, é preciso esclarecer todas as dúvidas com o franqueador. Afinal de contas, na hora de fechar um novo negócio, informação nunca é demais. E quem quer investir em franquia tem a chance de conseguir informações sólidas com mais de uma fonte. Inclusive, é sobre isso que vamos falar agora com o Daniel Azevedo, ele que é analista do Sebrae. Daniel, seja muito bem-vindo ao Estúdio Sat. Bom dia. Bom dia, Paula. Tudo bem? Já tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto em uma outra oportunidade, e é um assunto realmente onde as pessoas têm muito interesse de saber. Eu coloquei no Facebook, antes de começar o programa, sobre se as pessoas tinham alguma pergunta a fazer sobre franquias. E olha aqui, ó, um monte de pergunta para você, Daniel. Vamos ver se dá tempo de esclarecer todas. A primeira pergunta é: como funciona o regime de franquias aqui no Brasil, Daniel? Então, existe a lei de franquia que rege todo o sistema de franquia, mas não é muito diferente de todo o resto do mundo. Funciona onde existe a figura do franqueador e do franqueado. O franqueador é aquela pessoa que detém os direitos daquela franquia, e o franqueado, aquela pessoa que vai poder explorar aquela marca e tudo que está por trás da marca, mediante a uma contrapartida que é paga ao franqueador. Essa pergunta foi do Everton Lima. Tem uma outra pergunta aqui que é do Diego Lucas. Quais os passos que eu preciso fazer, eu preciso seguir para abrir uma franquia? Então, o primeiro passo é você se certificar que você se identifica com aquela franquia. Então você vai fazer uma pesquisa, depois você entra em contato com o franqueador e vai conhecer um pouco mais a franquia. Fazer estudos sobre se aquela franquia, se você possui todo o capital suficiente, não só o capital para instalação, mas provavelmente o capital de giro também, verificar prazo de retorno do investimento, verificar se você possui conhecimentos suficientes para você tocar aquela franquia. Então, são vários pontos que você tem que observar na hora de pensar em investir em franquia. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela fala, aqui em Manaus, quais os setores mais seguros para investir? Então, tem vários setores. No segmento de franquia, o que tem tido bastante destaque no último ano, no ano de 2015, foi no segmento voltado para acessórios. Então, acessórios de uma forma geral. E também no segmento de alimentação. Então, foram dois setores que tiveram bastante crescimento no último ano. Aqui tem uma pergunta do Diegler Coimbra. Neste momento difícil que o Brasil passa, que tipo de franquia podemos investir e quais as maiores franquias para a região norte? Então, como eu falei, tem esses dois segmentos que vêm demonstrando bastante acessórios e alimentação, principalmente no segmento de doces. Então, tem sido uma boa opção. Isso. O pessoal gosta de doce. Leandro Jung pergunta, qual a diferença e também as semelhanças entre franquia e marketing multinível? Como decidir entre uma e outra? Então, a franquia, existe uma relação entre franqueado e franqueador. Existe um contrato de prestação de serviço, existe um contrato de exploração da marca. Muitas das vezes a franquia envolve sistema de gestão, e envolve também todo aquele know-how que é passado e várias outras coisas. No marketing multinível não, é mais uma relação que o produto é passado para você e você vai desenvolver todas as suas possibilidades, né? Você vai buscar o mercado e muitas das coisas. Mas tanto num quanto outro, a semelhança seria que você trabalha com marcas e você vai trabalhar essas marcas de ambas as partes. E, Daniel, em quanto tempo é possível recuperar aquele dinheiro que eu investi numa franquia? Então, não tem como a gente afirmar com plena certeza, mas em média é de 18 a 24 meses, é um prazo definido é um bom prazo para você buscar o retorno do investimento.
no sistema de franquias. Daniel, e como é que funciona a questão de eu estou na cidade de Manaus e só eu quero deter aquela marca? Como é que funciona esse processo? Então, você tem que observar se lá na hora de fazer o contrato, se existe a possibilidade de você ter a exclusividade. De ter a exclusividade naquela área, naquela região ou até mesmo naquela cidade. Há muitas das franquias, quando elas estão fazendo a expansão, elas preveem isso, mas só por um período de tempo. Depois você tem até a preferência, mas aí eles já não permitem mais que você seja exclusivo em determinadas áreas. E sobre o treinamento, qual é o suporte que o franqueador dá à franquia? Então, depende muito do tipo da franquia, né? Existe desde o treinamento que é dado para a equipe como um todo, que a gente vê muito nas franquias de fast food. Então, o franqueador ele dá o treinamento de toda a operação, de atendimento, de gestão, de tudo, inclusive incluindo suportes de software de gestão. E existem outras franquias que não. Aqui é só um treinamento básico, muitas das vezes online, e você tem que avaliar isso também na hora de escolher optar pelo sistema de franquia. Tem que avaliar também sobre o ponto onde você vai colocar a sua franquia, né? Ponto é um dos principais aspectos que tem que ser avaliados logo no início de qualquer negócio, independente de franquia. Existem algumas franquias que elas dão suporte, elas ajudam na escolha do ponto. E agora, Daniel, uma pergunta pessoal. Qual o investimento mínimo numa franquia? Falando mesmo de custo. Então, hoje a gente tem micro franquias, por exemplo, que tem investimentos que começam de 5 a 50 mil reais. Né? E já outras franquias que são maiores já passa disso daí, podendo chegar na casa aí dos 3 dígitos. Tem a diferença de se ter um quiosque, de se ter uma loja fixa, ou uma loja maior, da franquia ser no shopping ou ser no ponto. Como que funciona essa diferença? Tem sim. O franqueador impõe isso? Não. Geralmente é a opção do franqueado. Se ele vai trabalhar num modelo de quiosque ou se ele vai trabalhar realmente com loja física mesmo. É uma escolha do franqueado e muitas das vezes ela está vinculada ao aporte de recursos que ele precisa fazer. Geralmente, quando vai trabalhar com um quiosque, o aporte de recursos é um pouco menor do que quando vai trabalhar com uma loja física. Entendi. Daniel, eu queria muito agradecer a tua presença hoje aqui no Estúdio Sati. Eu sei que daqui a pouquinho, que eu coloquei esse post um pouquinho antes de começar o programa, vão haver mais perguntas aqui, mas a gente vai dar um jeitinho de te chamar numa próxima oportunidade, porque é um assunto que rende de fato, né? Ok, obrigado. Obrigada, Daniel. Nós vamos agora a um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Estúdio Sati. Vamos falar sobre o Círio de Nazaré, em Belém do Pará.